Você trabalhou durante muitos anos, contribuiu para o INSS por muito tempo e agora você queria a sua aposentadoria, né? Para ficar com a vida mais tranquila, para poder acalmar, poder aproveitar mais a vida ali com a sua aposentadoria. Já estava ansioso com isso, às vezes já tinha planos, foi até o INSS, deu uma olhada ali que você já tinha direito à sua aposentadoria através do simulador do meu INSS, pediu a sua aposentadoria e depois você descobriu que ela foi indeferida. E agora você nem sabe o motivo desse indeferimento. Então olha só, eu preparei esse vídeo aqui em 3 etapas para te mostrar exatamente como você vai identificar o motivo que levou a sua aposentadoria a ser indeferida, porque o INSS mesmo nem te fala direito onde dá essa informação, tá? Ela fica lá meio escondida e você tem que correr atrás. Às vezes a única informação que você encontra de forma mais fácil é uma frase dizendo que você não cumpriu os requisitos, mas não diz exatamente o que você não cumpriu ou às vezes até o que você tem que fazer. Então nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente em 3 etapas como você vai obter esse documento, nessa carta de indeferimento, né? Esse documento, esse processo administrativo, quais são os erros comuns que você enfrenta para conseguir baixar esse documento e como você corrige esses erros comuns, e vou analisar com você com esse documento passo a passo, tá, né? Vou ali passar página a página, mostrando os principais tópicos para você achar no seu documento o que o INSS desconsiderou para que a sua aposentadoria fosse indeferida. Então vamos lá, como você faz para achar esse documento, nessa carta de indeferimento, né? Esse processo administrativo? A primeira coisa que você tem que fazer é entrar lá no portal do meu INSS. Você pode fazer isso tanto pelo computador quanto pelo celular ali, seja pelo navegador do celular, quanto no aplicativo do meu INSS. Eu te recomendo, tá? Se você puder, faz pelo computador, tá? Que eu tô te mostrando aqui o passo a passo pelo computador. Ah, não consigo, vou fazer pelo aplicativo do meu INSS. Não tem problema, as etapas ali são bem parecidas, talvez a única coisa que mude é o ícone ou a posição, mas você vai conseguir se achar. Então a primeira coisa que você faz, vai até o meu INSS, faz o seu login, né? Lá com o seu GovBR, e você vai procurar a opção ali, consultar pedidos, na aba de serviços. Se não tiver aparecendo ali logo de cara nos primeiros que aparecem, você clica na opção ver mais e procura ali em todos os serviços disponíveis lá no meu INSS a opção consultar pedidos. Nessa aba consultar pedidos, você vai até o seu pedido de aposentadoria que foi indeferido. Então eles têm números, aí você recebeu uma notificação por e-mail, então você pode achar aquele número ali, ou quando mesmo você fez o pedido, você recebeu esse número. Então procura o seu pedido de aposentadoria nessa lista. Se você fez poucos pedidos, terão poucos pedidos. Se você só fez um, só vai ter um. Então procure aí o seu pedido de aposentadoria que foi indeferida. Depois você clica no botão detalhar, tá ali no canto inferior direito do pedido. O que acontece? Ele vai abrir todas as informações do pedido e lá no final dessa página você vai ver um botão chamado baixar processo. É exatamente esse botão que você vai clicar. Clique em baixar processo e logo depois você vai receber um PDF ali, né? Vai baixar no seu navegador um PDF com todo o seu processo administrativo, ali que é a sua carta de indeferimento. É exatamente o que a gente vai analisar. Quais são os erros comuns nesse passo a passo? O primeiro, às vezes você não vai conseguir fazer o login no GovBR porque está apresentando um erro e tudo mais, tirando o erro de senha e tudo mais de cadastro, que aí você tem que fazer o processo ali de esquecer a senha, redefinir a senha e tudo mais. Então vamos supor que você fez o login, clicou na opção consultar pedidos e não carrega nada, aparece alguma mensagem de erro, tá? Fica tranquilo, isso é comum, tá? Isso é normal. E muitas das vezes o sistema do meu INSS está passando por alguma atualização, alguma coisa do tipo, e ele fica fora do ar, até mesmo se ele receber muitos acessos simultâneos. Então o que você faz? Tenta acessar outra hora. Você está tentando acessar em meio-dia, tenta acessar ali depois das 8, 10 horas da noite, que o sistema já tem menos acessos. Tenta acessar no dia seguinte, tá? Geralmente isso arruma, tá? Esse erro, e aí você vai conseguir baixar o seu processo ali administrativo normalmente. Um segundo erro que pode ocorrer, principalmente se você estiver no computador, né? Se você clicar no botão baixar processo e não baixar nada, você vai ver que lá no topo superior direito, ali na barra de navegação, tem uma setinha para baixo, às vezes com um X vermelho. O que isso significa? Que seu navegador bloqueou o download do processo administrativo. Isso é muito comum e às vezes é padrão nos navegadores para proteger você, tá? Para que sites maliciosos, enfim, não baixem vírus e arquivos que você não quer. Então o que você vai fazer? Você vai clicar nessa setinha com um X para baixo, vai clicar ali no permitir o download ali do site do meu INSS para que você consiga baixar o documento. Se você não conseguir resolver isso, tá? Pode procurar ali na internet, no Google, navegador bloqueando o download, o Google Chrome, aí você bota o seu navegador, né, em específico, e aí você vai conseguir resolver esse erro. Esse é um erro muito mais fácil, tá? E vai aparecer a opção ali para você download bloqueado. Então você já sabe exatamente como corrigir esse erro. Se você estiver utilizando o aplicativo, principalmente se você estiver utilizando Android, às vezes pode ser necessário que você conceda a permissão ali para o aplicativo conseguir acessar os seus arquivos antes de conseguir baixar. Por quê? Se ele não tiver permissão do seu celular para conseguir baixar o arquivo para ele, o arquivo vai ficar dando erro. Então você tem que ir nas permissões do aplicativo, tá? Você pode pesquisar no Google e tudo mais, permissão de aplicativo, Android, mas geralmente o próprio aplicativo
aplicativo vai aparecer para você, permita ali na permissão dos aplicativos, ele já abre na sua tela ali, na sua cara, um botão para você ir para a aba de permissão e permitir, tá? Então você vai, permite que ele acesse o armazenamento do celular. Então você vai permitir que o meu INSS analise, né, e utilize o armazenamento do celular para poder baixar esse documento. Agora a gente vai para a etapa final desse vídeo, que é te mostrar exatamente esse documento passo a passo. Se você já abriu esse documento, né, um PDF, não se assusta com o tamanho, tá? É muito comum que esse documento aí, às vezes os menores, tenham entre 20 e 25 páginas, e pode ser que seu documento tenha 30, 40, 50 páginas. Tudo depende da quantidade de contribuições que você tinha, da quantidade de documentos que você anexou no seu pedido, tá? Porque tudo vem nesse arquivo. Mas esse arquivo é muito importante porque é nele que a gente vai encontrar essa informação. Então vamos lá, que eu vou acompanhar aqui com vocês página a página e vou botar as páginas principais aqui pra gente não perder muito tempo, tá? Para que você consiga achar rapidamente o que levou a sua aposentadoria a ser indeferida pelo INSS. Você vai ver que aí logo nas primeiras páginas tem ali os seus dados principais e traz só um resumo dos anexos que você botou no arquivo lá do INSS. Não é isso que importa pra gente, então você pode passar essa etapa. Você inclusive vai ver que nessa etapa logo depois traz os anexos. Então, por exemplo, se você botou uma guia que você pagou, um documento de identificação, ele vai estar aparecendo ali. Então o que você faz? Passa essa etapa. Logo depois você vai chegar numa página chamada de relações previdenciárias declaradas ali pelo requerente, tá? Também não é essa etapa que a gente quer. Isso aí é um histórico de contribuições que o INSS ele tem da sua aposentadoria e que ele utilizou para poder analisar a sua aposentadoria. Também não é o que a gente quer. Logo depois, inclusive, vou botar aqui na tela para vocês verem a informação. Você vai ver ali as simulações do simulador lá do meu INSS. Inclusive, isso pode ter te levado a pedir aposentadoria. Se você viu ali no simulador que tinha uma aposentadoria que você já poderia pedir, então se clicou para pedir aposentadoria e depois ela foi indeferida. Tá até mostrando para vocês a identificação, né, o simulador que traz nesse documento, desse documento que eu estou mostrando para vocês, tá? Que é de uma mulher que pediu uma aposentadoria por idade. Como vocês podem ver, o simulador dela dizia que ela tinha direito a se aposentar. E ainda assim o INSS indeferiu a aposentadoria dela, tá? Então vocês podem ver aí o simulador, às vezes pode aparecer no seu que você tinha direito a mais de uma aposentadoria, tudo depende da sua idade, o tempo de contribuição que você tinha, mas enfim, você tá vendo agora o simulador, não é o que a gente quer agora também, pode passar o simulador. Logo depois do simulador você vai ver ele novamente, quase que um resumo ali do seu histórico de contribuições, também não quer. Quando você chegar, você passar essa etapa e chegar numa página ali que tem letrinhas miúdas, que está escrito ali comunicação da decisão, eu tô até botando aqui para vocês, tá claro, com as informações censuradas, porque para poder preservar a privacidade dessa pessoa, mas é nessa página que as coisas começam a ficar interessantes, é exatamente aqui que a gente começa a encontrar as informações que a gente quer. Nessa página você consegue encontrar o tópico ali em cima, que eu tô até mostrando para vocês, escrito decisão, e vai estar ali indeferimento, né, aposentadoria indeferida, ou seja, isso é claramente um sinal, tá? É a resposta muito clara que o INSS negou a sua aposentadoria, ou seja, ele indeferiu a sua aposentadoria. E logo abaixo, no textinho que tem abaixo, tem o INSS dizendo informações, né, sobre o recurso administrativo que você pode apresentar ali em até 30 dias. Se você quiser entender um pouco mais do recurso ou sobre os meios utilizados, você pode procurar um vídeo aqui no canal que eu vou deixar indicado, porque eu já comentei sobre isso. Se eu não comentei, vou comentar, tá? Mas para você entender melhor essa questão do recurso. Mas não é ainda a informação que a gente está procurando nesse documento. Logo abaixo disso você vai ver um tópico ali, um documento que inicia com a página resumo de documentos ali para o seu pedido e tudo mais. Nessa etapa você vai ver que é basicamente um resumo das suas contribuições novamente, só que aqui ele traz algumas informações muito legais. Ele traz os números mais especificados, a contagem de período. Então se você chegar no final dessa etapa, você vai ver ali a quantidade, né? Ele soma e te informa exatamente quantos períodos ali de contribuição ele considerou, ele vai estar ali o número em anos, quanto período de carência, né, ele está considerando. Então ali no final você vai conseguir achar essa informação da soma. Isso aqui é uma informação muito legal, muito importante, mas ainda não é ela que a gente quer. A informação que a gente quer tá ali logo depois. Você vai encontrar a página chamada Análise do Direito Perfil. É exatamente nessa página que você vai encontrar ali o texto escrito elementos desconsiderados. Exatamente aqui que a gente trabalhou para chegar até agora. Achar essa seção chamada elementos desconsiderados. Esses são os períodos, esses são os motivos que o INSS desconsiderou ali na análise da sua aposentadoria e fez com que ela fosse indeferida. Ou seja, se por exemplo, se você tem 35 anos de contribuição e você sabe que tem 35 anos de contribuição e a aposentadoria que você queria também pedia 35 anos de contribuição, o INSS no final falou que você só tinha 33, é exatamente aqui que você vai achar quais períodos o INSS desconsiderou ali para contar como contribuição e o motivo. Então presta muita atenção nessa parte, porque essa parte diz exatamente quais elementos foram desconsiderados e o motivo. Por exemplo, nesse caso que eu estou mostrando para vocês, quais são as informações que tem.
Ele traz a informação, elementos desconsiderados, período ali ou vínculo com pendência. O que ele está dizendo? Que esses períodos de contribuição, e você vê que ele traz a indicação do mês, né? Como é que ele traz a indicação do mês? Ele traz o primeiro dia do mês e o último dia do mês. Ou seja, se ele traz isso, significa que aquele mês inteiro foi desconsiderado. Se ele traz o primeiro dia, por exemplo, do mês de agosto e o último dia do mês de dezembro, significa que ele desconsiderou de agosto até dezembro. Então dá uma olhada nessa questão do mês e você vai entender exatamente quais meses ele desconsiderou. E logo ao lado, né, desse mês, você vai ver algumas informações ali, CNIS, período e tudo mais. Essas informações são muito boas para você depois analisar lá no CNIS e encontrar rapidamente quais eram essas contribuições ali. Você consegue achar umas informações muito importantes no CNIS. O CNIS é o seu histórico de contribuições, que tem tudo que o INSS vai utilizar, tá? Eu devo ter um vídeo aqui no canal mostrando exatamente como obter o CNIS, mas você pega exatamente como esse documento, você vai até o INSS, procura lá na seção de serviço CNIS e você baixa ali o CNIS mais as relações previdenciárias e você vai obter todo o seu histórico previdenciário. Mas, por exemplo, nesse tópico que eu estou mostrando para vocês, ele está desconsiderando ali esses períodos para tempo de contribuição, ou seja, esses períodos, esses meses, o INSS desconsiderou na análise dessa aposentadoria e por isso fez com que essa aposentadoria fosse negada, porque essa pessoa precisava desses períodos de contribuição para poder se aposentar e o INSS desconsiderou. No tópico de baixo, por exemplo, desse que eu estou dando um exemplo para vocês, ele traz ali elementos desconsiderados ali para carência, ou seja, quando você vai se aposentar, você precisa de 180 meses de carência. O que é carência basicamente? É pagar as contribuições em dia. Por exemplo, se você paga a sua contribuição própria, né, você paga por conta própria, você tem que pagar sempre até o dia 15 do mês seguinte. Então, por exemplo, se você a contribuição de janeiro, você tem que pagar até o dia 15 de fevereiro. Se você pagar no dia 16, você pagar em março, você pagou essa contribuição em atraso. Em alguns casos, tá, ela pode ainda ser considerada para período de contribuição, mas não necessariamente vai ser utilizada para carência, tá? Em regra, carência só existe para contribuição paga em dia. Isso é uma coisa que afeta muito quem paga as próprias contribuições. Se você não paga a sua própria contribuição, se você trabalhava com a carteira assinada a maior parte desse período, geralmente a carência não é um problema para você, porque quem paga isso é o seu empregador. E dificilmente o empregador paga isso fora da data, tá? Pode ocorrer? Pode ocorrer, mas é uma situação diferente. Mas de forma geral, isso é uma coisa que afeta muito quem paga as contribuições por conta própria. Então, como vocês podem ver nesse exemplo, ele diz que esses períodos foram desconsiderados para carência porque ele diz que o pagamento foi feito em outra data, ou seja, como eu acabei de informar para vocês. Então, ele entende que esses períodos, nesse caso dessa pessoa, foram desconsiderados, né? Não vai contar para carência porque ela pagou numa data que não era correta. Ou seja, ele desconsiderou esses períodos e isso levou a aposentadoria a ser indeferida. Por quê? Porque faltou período de carência ali no final para poder fazer com que a aposentadoria fosse aceita. Então, o que acontece? Esses foram os elementos, né? O INSS aqui nessa aposentadoria, nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês, ele desconsiderou períodos para tempo de contribuição e desconsiderou períodos para tempo de carência. E como vocês podem ver, não necessariamente o que foi desconsiderado em um vai ser automaticamente desconsiderado em outro. Às vezes ele pode considerar em um, pode considerar mais em outro, enfim, isso pode mudar inclusive no seu documento, porque cada aposentadoria é única, os requisitos são diferentes, e no seu caso pode ser que coisas diferentes tenham sido desconsideradas, mas é exatamente nessa seção que você encontra a informação necessária para saber por que essa aposentadoria foi indeferida, né? Quais elementos o INSS desconsiderou. Abaixo dessa seção, inclusive, você vai ver que tem ali o INSS análise do direito, né? Análise do perfil e na data tal. E ele traz algumas simulações. A primeira data ali que ele traz é a data do seu pedido, né? A data que você fez o pedido original da sua aposentadoria, que a gente chama de DER, que é data de entrada do requerimento. E ele vai mostrar ali no seu dia, né? Quando você pediu a sua aposentadoria, e ele mostra ali quantos anos de contribuição você tinha, quantos períodos de carência você tinha, e ele mostra ali se você cumpriu, não cumpriu, quanto é que aquela aposentadoria pedia. Ah, você cumpriu aquele requisito, não cumpriu, e ele mostra ali, eu estou mostrando para vocês aqui circulado em vermelho, circulado em verde, para vocês entenderem melhor por que a aposentadoria foi indeferida. E aí você vai poder entender ali, ah não, ele desconsiderou a minha porque segundo ele faltou carência, faltou período de contribuição, e essa informação tá aí. Logo abaixo você vai ver que ele faz simulações em outras datas, geralmente dia 31 de dezembro ali do ano, dos anos seguintes e tudo mais, para poder fazer algumas simulações e te mostrar as datas e até mesmo ver se em outras datas você tinha direito a essa aposentadoria, tá? Mas esse de forma geral é o resumo da análise desse documento, né, da carta de indeferimento aí, basicamente do histórico inteiro, né, do processo administrativo inteiro de pedido de aposentadoria. Eu sei que esse vídeo foi um pouco mais longo do que o comum, mas ele tinha realmente que ser, porque eu tinha que te mostrar como obter esse documento, né, quais erros e como analisar esse documento página a página. Se eu trago ali uma informação em parte, não ia te ajudar, tá? E você podia até ficar mais perdido do que você chegou aqui.
E se você não sabe ainda, esse vídeo aqui que você está vendo agora, né, te mostrando exatamente como encontrar quais elementos o INSS desconsiderando a sua aposentadoria, é a primeira parte do grande passo a passo que eu apresento aqui no canal, passo a passo de 3 etapas para você conseguir sair hoje aí da sua aposentadoria que foi indeferida, para você começar a atuar e recolher as informações e o que você tem que fazer para conseguir que talvez no futuro a sua aposentadoria seja deferida, ou seja, que você consiga a sua aposentadoria, que ela seja aprovada, né? Esse aqui é a primeira etapa, que é descobrir por que a sua aposentadoria foi indeferida. A segunda etapa é descobrir como corrigir esses problemas e a terceira é descobrir qual meio você vai utilizar. Se você quer entender de forma geral qual é esse passo a passo que eu apresento aqui no canal, eu vou deixar o vídeo indicado tanto no final quanto aqui na descrição e até mesmo num link aqui em cima, e você pode clicar para conferir esse passo a passo geral em 3 etapas. Mas seguir ele vai te ajudar muito a sair, né, a entender por que a aposentadoria foi indeferida e o que você tem que fazer daqui para frente para conseguir reverter essa decisão. Se eu te ajudei com esse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal e dar like, porque isso mostra para o YouTube que esse conteúdo é relevante, né? Que esse vídeo é importante para você e ele vai mostrar para cada vez mais pessoas que podem estar ali na mesma situação que você, né? Que tiveram aposentadoria indeferida e sequer sabem o motivo, porque o INSS não traz essa informação muito clara e, como você viu, você tem que ir atrás do documento, tem que procurar de um documento. Então, se você quer ajudar outras pessoas, tá? E esse vídeo te ajudou, clica no botão de curtir e clica no botão de se inscrever aqui no canal. Se você conhece alguém, algum parente, amigo, conhecido, enfim, que teve aposentadoria indeferida, né, que o INSS negou a aposentadoria, negou o pedido, e essa pessoa já deixou para lá, não sabe o que fazer, está contribuindo por mais algum período para ver o que vai acontecer, envie esse vídeo para ela aqui no botão de compartilhar, porque isso pode ser muito importante para essa pessoa conseguir essa aposentadoria que foi indeferida, às vezes aí, há alguns anos, e ela pode até receber todo esse valor que ela não recebeu, tá? Em alguns casos, em algumas situações, se isso ficar devidamente comprovado, e aí eu te recomendo procurar um auxílio de advogado previdenciário ali especializado para poder te auxiliar nessa situação. Mas compartilha com essa pessoa que teve essa aposentadoria indeferida. Eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo, né? Eu fiz um passo a passo bem detalhado, até um vídeo aqui um pouco mais longo do que o comum, para que eu pudesse te ajudar exatamente, mostrar como fazer, onde obter o documento, onde encontrar a informação, para que você não ficasse com dúvida, para que você consiga começar aí a sua ação para reverter e obter a aposentadoria que o INSS retirou de você ao negar, né, ao indeferir o seu pedido. Eu agradeço pelo seu tempo aqui para poder assistir o vídeo até o final e até a próxima.